Boa tarde, presidente, demais vereadores, vereadora Aline, vereadora Vera, público que nos assiste aqui e também nas redes sociais. A gente começa o ano, né, sempre renovando esperanças de ter coisas melhores, com muita saúde, e é isso que eu espero que tenhamos aqui em São José, toda a nossa população, vocês, vereadores, vereadoras. Agora, de fato, a gente está começando 2026 com uma preocupação bastante enorme, porque, infelizmente, o município de São José financeiramente está quebrado. O município está quebrado. Eu tenho dito isso para o pessoal da saúde e tenho dito para a educação que vai ser um ano bastante difícil. Então, a gente torce e vai lutar o máximo possível para fazer com que o município consiga se ajeitar, mas o Poder Executivo e a administração tem que ajudar. Estão demitindo já um bocado de gente, os terceirizados. É importante frisar o Poder Executivo, espero que não nomeie nenhum comissionado, porque isso é irresponsabilidade. A gente não tem dinheiro para remédio, então não nomeie comissionado. Ao invés de ter que demitir, não nomeie, porque depois tem que demitir. Então nós aprovamos aqui cargos comissionados, aqueles que não foram nomeados ainda, porque alguns já foram, não nomeie. E eu acho que essa casa tem que fazer uma pressão aos vereadores para que não seja nomeado. Porque nós estamos falando que o município está quebrado, hein? Está quebrado. Vocês sabem disso. O município não pagou a parte patronal da Previdência dos servidores. Novembro, dezembro e 13º. Isso aí é improbidade administrativa. Daqui a pouco, em abril, tem o certificado de regularidade fundiário. Não vai ter. Daí vai parar os repassos do governo federal. Daí nós vamos se quebrar mais ainda. Então a gente tem que ter responsabilidade aqui também para cobrar que o Poder Executivo enxugue essa máquina. Enxugue essa máquina. Porque o que eles fizeram com São José é uma sacanagem. 2024 gastaram tudo que tinham. E o problema não é gastar um pouquinho mais, 5 milhões a mais, 10 milhões, talvez 15 milhões a mais. Mas esse rombo ele deve ser gigantesco. Deve ser 50, 60, 70 milhões. Fizeram isso para ganhar a eleição. Ganharam a eleição. Em 2025 não fizeram nada. E 2026 vai ser igual a 25. Então a população já tem que botar isso na cabeça. Então a gente tem que ter responsabilidade de fazer o Poder Executivo recuar. Recuar, porque senão daqui a pouco não vai nem pagar salário, hein? Vocês bobeiam e daqui a pouco atrasa salário. Porque quando não pagaram a rescisão, é porque não tinha dinheiro em conta. Precisava entrar receita. E graças a Deus entrou e conseguiram pagar no dia 29 de dezembro. Tanto a rescisão quanto o que faltava. Então, é uma coisa muito grave que está acontecendo em São José. A gente só quer o bem do município. E o município somos todos nós. População, vereador, prefeitura, prefeitos, secretários. Agora temos que ter responsabilidade. Chega de nomear comissionado com prefeitura quebrada. Não me ouse dar 1,5 milhão para as empresas de ônibus. Porque nós não temos dinheiro para dar 1,5 milhão para as empresas de ônibus. Por isso que fez o decreto do lixo. Aliás, o decreto do lixo. Esse decreto é legal? O prefeito poderia ter feito por decreto? Eu não vou nem entrar em detalhe nas questões técnicas que eles levantaram em relação às passadas, passa 6 vezes, passa 2, passa 3. Mas nem isso eles conseguem explicar para a população o que estão fazendo. Mas teria que ter passado uma lei, não um decreto. Uma lei. O prefeito ele não é dono do município, a prefeitura não é dona do município. Por isso que tem as leis. Mas é bom a população saber que essa casa aprovou uma agência reguladora, que a partir do ano que vem, o que ele botar lá, o que ele mudar, vai mudar. E daí não passa mais nada por aqui. Mas ainda não temos agência reguladora. Acho também que não devia nem montar agência reguladora. Joga as despesas tudo, não cria mais despesa. Porque a gente não pode criar despesa. A conta de 2025 possivelmente vai ser rejeitada. Possivelmente vai ser rejeitada. Então, o assunto é bastante sério, é bastante triste. E quando eu falo triste, é triste porque ninguém quer que o município vá mal. Ninguém quer que a administração vá mal. E nesse caso nós estamos indo mal porque se gastou mal. Se gastou muito e agora não estamos conseguindo chegar no rabo da cobra.
Porque a gente está arrecadando cada vez mais. 2025 foi quase 1 bilhão. 1 bilhão, e mesmo assim nós não demos conta. Agora estão contrato, aliás, deve ter um monte de contrato atrasado. Um monte. Mas do que a gente sabe do RH, da saúde, agora está mudando. Os terceirizados que o vereador Caê falou, das empresas. Aquela do final do ano que teve os trabalhadores que receberam aviso prévio. Hoje me falaram que iam mais 400 terceirizados. Eu até perguntei para o presidente se ele tinha se confirmava para mim, ele disse que não tinha ainda confirmado isso, mas mais 400. Então, volto a frisar, não vamos aumentar as despesas. Prefeito, não nomeie mais cargo comissionado. Deixa estabilizar. Não importa os arranjos políticos, nada é mais importante do que as contas do município. Aliás, falando em decreto, teve um outro decreto que ele fez em relação ao valor da Unimed, dos servidores. E é curioso como eles gostam de decreto e não pode decreto. Porque em 2009 foi encaminhada uma lei para essa casa, que é assim que tem que ser, pedindo autorização, que estabeleceu o seguinte, que vai ser descontado 3% do servidor beneficiário pelo contrato com a Unimed, do servidor e mais os seus, com um teto máximo de R$210. Ah, está muito defasado. Ok, está defasado, ok, vamos fazer um aumento dentro do que diz o IPCA, a inflação. Daí ele fez um decreto, em final do ano passado, para R$350 o mínimo, R$670 o máximo, que vai beneficiar quem ganha 15 mil, quem ganha 20 mil, quem ganha 25 mil, que vai pagar de máximo 670. Nós fizemos um documento e enviamos para a prefeitura. A prefeitura mudou o decreto, mas na verdade tem que mandar lei. É lei. Procuradoria, é lei. É lei. Vocês já apanharam lá no Tribunal de Contas. Então, faz certo, que a gente está falando há bastante tempo para fazer certo. Daí fizeram outro decreto. Daí, nesse novo decreto, eles tiraram o mínimo, e o máximo ficou em 600,47. Só que, pela informação que eu já recebi, pelos servidores, o máximo está em 522. Então, a pessoa tem uma Unimed, tem um filho, um esposo, e mais um outro filho, ele está pagando 3%, mais 3%, mais 3%, mais 3%, 12%. Está sendo descontado da folha, mas o máximo é 522. Só que esse máximo está muito alto. Nós estamos pulando de 210 para 522. Então, que coloque, sei lá, faz o IPCA, 280, R$300, mas foi para 522. Aliás, eles estão 522 e o decreto fala 600. Então, eles estão perdidos. E volto a frisar, não poderia ser por decreto, é por lei. Como foi feito em 2009. O prefeito era o Djalma. Então, o servidor precisa, mas todos eles agora, no mínimo, estão saindo de 522. E vocês sabem que deve ter, no mínimo, 30% a 40% dos servidores que têm a Unimed. É bastante recurso que vai para a empresa. Depois tem a coparticipação. Então, tem o desconto mínimo, mas a coparticipação. Não está fácil, pessoal. Não está fácil para o servidor. Então, eu acho que o Poder Executivo tem que fazer uma rediscussão de novo com a empresa, porque não dá para aumentar o mínimo de 210 para 522. Tem que diminuir esse mínimo. Mantém os 3% como é a lei, mas diminui esse mínimo. Tendo um máximo, pode ser o máximo de 600, tudo bem, mas diminui esse mínimo, porque quem ganha menos é quem está sofrendo. Quem ganha R$3.000, quem ganha R$4.000, e daqui a pouco está tirando 9% do salário. E por fim, então que seja revisto, Procuradoria. Por fim, também quero falar dessa questão da fake news, inclusive falei com o presidente, ele está numa agenda lá na Assembleia, pedi para que ele viesse à tribuna para reformular sua fala, para que desse uma interpretação mais clara para a população, porque ninguém tem que ter medo de poder expressar a sua vontade de falar, a sua liberdade de expressão. Ninguém tem que ter medo. O presidente estava se referindo a questões de fake news. O que é fake news? Aqueles que cometem mentiras, seja na rede social, seja numa tribuna. Eu tenho que honrar aquilo que é verdade. E o presidente me disse o seguinte, para a população entender que vai fazer uma audiência para chamar a comunidade organizada, civil organizada, os vereadores e também a serviços de segurança para fazer uma discussão sobre essa questão dessa comissão. Mas é importante frisar que ninguém pode ser cerceado e ninguém será cerceado, porque a liberdade de expressão é algo sagrado, faz parte da democracia do Brasil e ponto final.
Não se discute isso. Agora, ninguém pode cometer mentiras e calúnias. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Decorrido